Oi, 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 boa noite. São 20h27, horário então do nosso encontro de toda segunda-feira, né? A partir dessa semana, então, oficialmente, uma live por semana, de segunda-feira, às 20h27, para realmente acompanhar vocês, ajudar vocês. Então, o pessoal já tá chegando, coisa boa. Sejam bem-vindas e bem-vindos também. Bom dia e boa tarde para quem está assistindo essa live também no gravado. Tem pessoas também que às vezes não conseguem acompanhar nesse horário, né? E daí acabam que elas assistem no gravado que eu deixo durante 24 horas no perfil. Então, sejam bem-vindas, todo mundo chegando, boa noite. Ai, coisa boa, assim eu gosto. Só vai entrando gente na live, assim é gostoso que a gente consegue compartilhar, né, todas as nossas experiências, tudo que a gente vive na nossa rotina, né? Posso ajudar vocês, quais são os desafios que vocês têm também, que eu gosto muito. Coisa gostosa, todo mundo entrando pra gente conversar. Hoje o tema da nossa live realmente é como você consegue crescer o seu negócio através da organização, né? É um dos pontos assim principais que eu demorei muito pra conseguir realmente fazer certinho no meu negócio, né? Então, eu acredito que seja um dos desafios da maioria das consultoras também, né? Oi, oi! Que bom que vocês estão chegando! Coisa boa! Então, como eu disse no começo, agora é toda segunda às 20h27 aqui com vocês, encontro marcado. E eu até ontem eu fiz uma caixinha de perguntas pedindo tema pra vocês, né? Pra uma ajudinha aí nas primeiras lives, que é a terceira semana que eu tô fazendo lives, né? Então, a primeira semana que era do nosso evento da consultoria de beleza. Na semana passada, acabei fazendo de terça, porque na segunda-feira não deu certo, né? Que a gente ainda tava combinando certinho de qual que ia ser o dia da semana. E agora, então, oficialmente, toda segunda às 20h27, né? E daí, como não sabia direito, que tema que eu vou conversar com ela, joguei lá a caixinha de perguntas, né? Tive bastante sugestões, até agradecer todas vocês. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que teve muita gente que colocou sobre fidelização de clientes, sobre a questão dos contatos, né? Sobre a questão de não conseguir fazer o 2 mais 2 mais 2. Então, tudo isso eu acho que eu tenho uma resposta pra vocês. Até eu tava devendo um vídeo desse pra vocês, né? Que me acompanham já faz um tempinho. Então é muito bom, assim, podendo estar compartilhando com vocês. E eu queria pedir uma coisinha pra vocês. Quem aqui já participou de uma live minha, coloca eu. E quem é a primeira vez que tá me vendo aqui no ao vivo, coloca novata. Só pra mim saber quem é que já tá me acompanhando há um tempo. Quem já é nova aqui, que ainda não me conhece, tava aqui no Insta, do nada caiu aqui na live. Então, se você já participou, gente que já participou, legal. Eu, assim que é bom. Novata, então seja bem-vinda. Meu, quanta gente, maravilha. Muito bom, assim, que a gente pode ir conversando, a live fica bem mais tranquila. Então, pra quem é novata e ainda, já não sei se já viu algum vídeo meu, mas eu sempre falo, né? Oi, aqui é a Tati do Smart MK. Mas eu sou consultora como vocês também e eu conheço, porém não assisti as lives. Então seja bem-vindo às lives ao vivo, então também. E realmente assim, já faz um tempinho, né, que eu decidi compartilhar com vocês. Então até vou acabar tendo que entrar um pouquinho na minha história para vocês entenderem aonde eu encontrei esse jeito de realmente fazer com que o meu negócio crescesse através de organização. Mas realmente assim é muito gostoso ter essa motivação de vocês por estarem aqui comigo nessas lives, por terem aceitado, né? Eu que não fazia muitas lives, então pra mim é muito novo ainda, tô aprendendo aqui pra conseguir conversar com vocês. Mas isso é muito gostoso, porque realmente gosto de conversar, então eu falo, vocês vão colocando comentários, já vão colocando dúvidas, que o máximo que eu conseguir ajudar aqui vocês, eu vou estar dando sempre o meu melhor pra tentar ajudar o quanto mais eu conseguir melhor, tá? E daí essa live também, se você não conseguir assistir ela até o finalzinho ou não pegou o começo ainda, né? Mas ela vai ficar aqui no meu perfil 24 horas para vocês poderem acompanhar também. Mas vamos lá. Hoje o tema, então, que nem eu disse para vocês, eu coloquei ali na caixinha de perguntas, né? Sobre o tema da live, então várias me responderam
sobre a questão de fidelização, o 2+2+2, que já vinha alguns conteúdos que eu já vinha conversando com vocês em outras lives, né? E também sobre a questão de contatos. Então, eu decidi então fazer um vídeo aqui, uma aula com vocês, sobre realmente uma coisa que talvez vocês ainda não conheçam e talvez quem já conhece, talvez nem saiba tudo que tem. Olha só as ideias da live, né? Mas então assim, só para vocês entenderem um pouquinho, é sobre a questão então da ferramenta de gestão que a gente tem, que é o Smart MK. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, se situarem, né, no meio aqui de toda essa história, né? Até hoje teve uma menina que me mandou, Tati, mas qual que é o teu trabalho com as consultoras? Eu ainda não entendi, né? Então, como é que funciona? Eu sou uma consultora de beleza, eu fiz o meu cadastro em 2015, então vai fazer quase 5 anos já que eu sou consultora. Comecei bem nova sendo consultora, do mesmo jeito hoje que a maioria das consultoras aqui, né? Pegando cartão de crédito emprestado, não usando maquiagem, não sabendo nada sobre cosméticos, né? Então, assim, realmente eu iniciei o meu negócio porque eu precisava de uma renda extra. Então, eu entrei por esse motivo, né? Só que aprender sobre essas questões de fazer sessão, de conversar com as pessoas, isso até eu fui entendendo bem no começo, né? Minha iniciadora, ela me acompanhou, eu fiz o início perfeito, todo o passo certinho ali, né? Devorei tudo que veio na minha caixa de nova consultora. Então, novas consultoras, se vocês receberem essas caixas e não devorarem todo o conteúdo que tem ali dentro, sério, vocês estão perdendo ouro. Estão perdendo, assim, um acelerador para vocês terem resultado no negócio de vocês. E quando eu comecei bem louca, assim. Eu falava bem louca que eu tava bem animada. Eu acho que a gente começa um negócio sempre bem animada, né? E daí, o que eu fazia? Aqui que me falaram pra fazer. Marca a sessão e vai fazer sessão e rua e bora e oferecer produto no rosto, né? Se tem pele, respira, vamos oferecer Mary Kay. E eu comecei a desenvolver o meu negócio dessa forma, né? E daí o que aconteceu? Acontecia muito que eu não tinha um controle sobre aquilo que eu estava fazendo. Então eu fazia várias sessões, realmente colocava lá tudo na agenda, mas aconteceu de eu não ir numa cliente porque eu não tinha anotado que eu tinha combinado com ela naquele dia. Isso eu lembro de uma vez que eu fiquei muito chateada, né? Que eu agendei a sessão e eu não anotei em nenhum lugar, eu perdi o dia da sessão e a cliente, você tá chegando, e eu tava em casa. Pensa, né? Eu fazia muita sessão, não fazia acompanhamento do 2+2+2, então eu só fazia sessão e não ia atrás das minhas clientes para fidelizar elas, né? Então eu não fazia o acompanhamento do 2+2+2, que é o nosso acompanhamento de fidelização para as clientes. Então, assim, recebia contatos de indicação, não ia falar com esses contatos, daí eu ficava toda louca que eu precisava de contatos, fazia uma urna de contatos, quando eu via eu nem estava conversando com esses contatos, eu perdia vários bilhetinhos da urna. Então, assim, ao mesmo tempo que eu realmente, assim, fazia o passo a passo do negócio, fazia a sessão, estudava sobre os produtos, fazia os agendamentos, tudo isso, ao mesmo tempo, todo esse trabalho, eu não conseguia colocar ele em ordem porque ele ficava todo desorganizado e eu não tinha controle. Então, eu perdia também data de cobrar produto das clientes. Gente, eu me perdia muito no meio de tanta informação. Pra mim, na minha cabeça, eu só precisava fazer, né? Só que o problema do fazer é que você não tendo esse controle, você acaba perdendo esse seu trabalho, né? Então aqui, ó, eu também perdi muitos contatos. Gente, eu fazia tipo urna de contato e não fazia o contato realmente com as pessoas da urna. Pensa só, né? Hoje eu penso quantos clientes você já deve ter perdido, né? E daí o que eu fazia? Eu tava preocupada em fazer sessão com o máximo de pessoas que eu podia, né? Só que daí eu não continuava, então essas pessoas elas iam embora. Quando eu tentava fazer contato de novo, já fazia muito tempo que eu tinha feito a sessão, eu não conseguia, né, fazer acompanhamento, parecia que elas fugiam de mim. Então, e aí ficava todo aquele retrabalho, na verdade, né? De ir atrás de outros contatos, de ir atrás de outros agendamentos, para ir atrás de outras clientes, para conseguir vender os meus produtos, pagar as minhas contas, cartão de crédito, né? Então, ter aquele giro do negócio. Então, chega uma hora, eu não sei se vocês são assim, eu tô contando um pouquinho aqui de mim, tá? Mas chegou uma hora que eu cansei, porque eu não tinha mais todo esse controle. Então, o que aconteceu? É que, na verdade, eu não sei, eu acredito bastante em Deus, então eu acredito que realmente Ele coloca as pessoas certas, né, na nossa vida.
E o meu namorado, que a gente é juntos até hoje, já faz mais tempo antes da Mary Kay, foi ele que me fez iniciar na Mary Kay. Ele disse, meu Deus, vai que vai dar tudo certo, vou te ajudar. Ele me apoiou, então, né, agradeço também por isso. Mas ele é programador, né? Então ele faz programação, né? E daí o que acontece? Ele disse assim, meu, tu não quer, por acaso, que eu te ajude fazendo, sei lá, um sistema que controle os clientes pra te salvar esse perfil do cliente, não ficar perdido em um monte de... Gente, eu tinha umas 2, 3 pastas com perfil de cliente, com talão de pedido, e acaba que você não consegue mais organizar, né? Ou pensa, eu tenho uma pilha de perfil de cliente, pensa, já são 5 anos fazendo atendimento, né? Então pensa como é que eu organizo isso. Eu organizo por letra alfabética, organizo por aniversário, organizo por contato de 2+2+2, é muito perfil do cliente pra gente organizar, né? E daí ele me via nesse desespero, né? De não saber como se organizar, de como colocar as coisas em prática, pra realmente, assim, não ter que fazer realmente esse retrabalho de ir atrás das clientes, de tentar novos agendamentos, novos contatos. E daí ele falou, eu vou programar aqui pra ti um sisteminha bem básico, né? Só pra te colocar ali as tuas clientes ali dentro, pra te salvar, pra te não perder os contatos delas, pra te realmente ter tudo que elas gostaram lá do perfil do cliente, ter tudo anotado na tua mão. Gente, ali começou, foi ótimo, né? Porque ali eu já ia salvando os perfis do cliente e já tava gostando. E daí o que aconteceu? Que eu ia pra rua, né? E eu comecei a observar furos no meu negócio e ele também. E daí ele foi falando, cara, eu vou fazer assim, ó. Então vou implementar nesse sistema alguma coisa que realmente controle o teu estoque. Porque qual que era a cena que ele via? Domingo era meu dia de controlar o estoque. Então eu pegava o meu talão de pedidos, pegava a minha caixinha de produtos, eu não sei como vocês fazem, mas eu fazia assim. E daí eu olhava, né, os meus produtos que eu tinha na caixinha, pegava o talão de pedidos e fazia o balanceamento, né, quais que saíram, quais que ainda estão aqui, né, qual que faltou da baixa, toda aquela coisa. E daí eu perdia bastante tempo no domingo, né, e daí ele falou, eu vou colocar aqui no sistema para te conseguir organizar o teu estoque. Então assim que foi começando a surgir, na verdade, a nossa ferramenta de gestão, que é o Smart MK, por isso, né, que é a Tati do Smart MK. Então, muito antes de eu vir aqui dar essas dicas para vocês, fazer os meus vídeos, começar essas lives, as lives são as mais recentes, né? Mas muito antes disso já surgiu o Smart MK. Só que daí, ali, quanto mais eu ia pra rua, quanto mais eu ia fazendo as minhas coisas, eu ia falando, olha, não tem como me ajudar no controle de 2+2+2, porque eu não tô conseguindo fidelizar meus clientes. Não tem algum lembrete que possa aparecer pra mim? Ah, tem. Quando cadastra a venda vai aparecer tal coisa. Quando vai fazer acontece tal coisa. Daí eu vim, não tem como colocar as minhas metas e o sistema já ir me mostrando quanto que falta pra mim vender, quanto que falta pra mim realmente fazer as minhas entrevistas de iniciação. E assim ele foi modelando. E daí, o que aconteceu? Chegou, na verdade, o Smart não era do jeito que ele é hoje, tá? Na primeira versão dele ele é bem menorzinho, com bem menos módulos, bem menos funções. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, tá me ajudando tanto, por que a gente não divulga isso para outras consultoras também? Porque se tava me ajudando com toda aquela desorganização que eu tinha do negócio, começou a engrenar as coisas, eu comecei realmente a fidelizar cliente, eu comecei realmente a cobrar certo as minhas clientes, que eu perdia muita cobrança, né, em relação às minhas clientes, né, daí do nada o meu cartão começou já a emendar a parcela, eu já tinha que sair correndo, sabe, desorganizado assim. E daí, com todo o sistema, eu fui começando então a controlar tudo isso. E foi quando eu conversei com ele, não tem como a gente fazer um site, compartilhar isso para as outras consultoras que, né? Porque se eu passei por isso, significa que é alguma coisa que possa ser normal para outras consultoras também, né? Então, de realmente quanto a gente não pode ajudar? E só eu estava usando, né? Então tá, a gente decidiu, daí fez o site, colocamos lá né, na internet, só que daí surgiu um outro problema. O problema é que as pessoas não conheciam, né? Então, tá, mas ninguém tá usando, será? Aí eu comecei a pensar, será que só eu tenho problema com a organização do negócio? Será que só eu não perco data de cobrança, perco contato, não sei organizar estoque, vivo tentando colocar dentro de planilha no Excel e nunca dava certo? Né? Então, será que só eu tô passando por isso? E daí, isso foi, acho que em 2016, se eu não me engano, que foi quando a gente realmente, existe agora a ferramenta que é o Smart MK, né? E daí a gente veio pro Instagram.
né? E daí eu comecei, então me ajuda, né? Me ajuda a divulgar, me ajuda pra ver se a gente consegue alcançar outras consultoras, se a gente consegue ajudar elas também. E daí foi como eu comecei com as publicações aqui no Insta, e daí a gente foi começando realmente a controlar, assim, a mostrar toda a ferramenta para o máximo de consultoras que a gente quisesse, né? E daí com isso, eu vi também que a maioria das consultoras que usavam nossa ferramenta, gente, eu que respondo o suporte da ferramenta, né? É uma coisa assim que eu gosto muito de realmente ajudar. Então, o que aconteceu foi que, tipo, elas começaram a vir conversar comigo no suporte sobre... Tati, na verdade no começo elas nem me chamavam de Tati, ninguém vinha falar comigo Tati, porque ninguém sabia que era eu, né? Mas daí elas vinham, tipo, conversar muito assim... eu tô com dificuldade nos meus agendamentos, vou parar de usar a ferramenta porque eu tô desistindo do meu negócio. Eu não tô conseguindo organizar o meu estoque. Como é que eu faço pra conseguir aumentar as minhas vendas? Daí a gente via que não tinha muita venda sendo cadastrada na ferramenta, né? Que dá pra ver de uma forma geral. E daí a gente começou a perceber, nossa, as consultoras às vezes não sabem fazer agendamento, não sabem fazer as vendas, não sabem fazer uma sessão. E daí começou um outro desafio pra mim. Gente, olha só, né? Tô tentando resumir a história, mas a gente passou por um monte de processos. Mas aí o que aconteceu foi que, tipo, nossa, será que... Daí, na verdade, foi meu namorado que falou, por que tu não faz vídeos? Por que tu não fala como é que tu faz o teu negócio? Por que tu não explica pra elas como é que tu faz os teus agendamentos com script? Por que tu não explica pra elas como é que é bom fazer um pedido inteligente? Né? E daí começou a pressão, né? Só que, gente, vou ser bem sincera, demorou muito tempo pra mim começar realmente a vir aqui conversar com vocês, postar então esses vídeos. Então, por isso que a gente tem o nosso Insta, que tá cheio de vídeos, cheio de material para ajudar as consultoras, né? Então, assim, foi surgindo uma coisa, foi trazendo outra. Eu me tornar consultora, eu ter todo o meu negócio desorganizado, né? Até muitas vezes pensando em desistir, que foi o que eu conversei com vocês há 2 semanas atrás, no nosso evento da consultora de beleza, né? Da Semana da Consultora de Beleza. Então, assim, foi uma coisa encadeando a outra, né? Só que até hoje tem meninas que me acompanham aqui no Insta, às vezes por causa dos vídeos, por causa do conteúdo, mas não sabe que tudo isso veio por causa da ferramenta, né? Então, que é uma forma que hoje eu uso para organizar o meu negócio. Então, assim, e ajuda muito, a gente tem centenas de consultoras que usam, então que realmente está ajudando, que às vezes tem algum desafio por não saber mexer dentro da ferramenta, de vir conversar com a gente, né? Que nem eu disse, de conversar comigo no suporte, então hoje elas já chegam, oi Tati, me ajuda a importar a nota fiscal, então hoje elas já sabem que sou eu, né? Mas antes realmente era tudo escondidinho, porque eu tinha vergonha de fazer esse tipo de coisa, de realmente aparecer. Então fica aquela coisa também pra desafiar vocês, tá? Porque... hoje eu vejo que todo esse relacionamento que eu tenho com vocês aqui nas lives, com os vídeos, é assim, alguma coisa que me fez crescer muito, sabe? Eu me arrependo muito de não ter começado antes, eu vou ser bem sincera. Algumas vinham me pedir tudo, né, no direct, no WhatsApp do suporte, mas eu fui porque eu tinha medo, tinha vergonha, na verdade, né, de aparecer por aqui. Então, ainda fico nervosa aqui na frente, mas eu tento dar sempre o meu melhor pra ajudar vocês, tá? Então, deixa eu ver, tem gente chegando também. Boa noite, Ana. Deixa eu ver. Estou perdida, preciso usar essa ferramenta. Como eu faço? Isso, eu queria falar com vocês sobre isso também. Porque assim, eu tentei aqui fazer uns testes pra mim mostrar no meu celular como ela funciona no computador, mas não deu muito certo. Por causa dos pixels da tela, ela fica toda... não dá nem pra visualizar direito, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, olha só, a ferramenta então que a gente tem é o Smart MK. Então que eu tava contando aqui a história, né? Que aí eu fiquei como, até o nosso Insta, né, no nossa bio é Tati do Smart MK. Que daí, né, a gente acabou juntando uma coisa a outra. Mas Smart MK vem por causa de inteligente. Então Smart em inglês é inteligente e MK por causa da Mary Kay, né? Que é um sistema específico para consultoras Mary Kay. Então assim... eu queria, vocês têm lá no link da bio, eu acho que tem pra vocês o link pra conhecer a ferramenta, tá? Hoje, como é que funciona? Hoje você consegue se cadastrar. Quando você se cadastra, você ganha 7 dias gratuitos para conhecer a ferramenta. Então, você tem... não são funções fechadas, tá? Você pode usar tudo que a ferramenta tem durante os 7 dias. E daí, depois só, se você gostar e quiser continuar usando, né? Gostou da experiência e tal, que daí tem os nossos 3 planos. Que são daí o plano mensal, semestral e anual.
A gente, no princípio, até não queria fazer nenhum tipo de cobrança em relação a isso, porque eu acredito que é bom para ajudar realmente as consultoras. Só que o que acontece? A gente não tem como deixar esses dados que vocês colocariam dentro da ferramenta em qualquer lugar. Então hoje a gente tem alguns gastos em relação a pagamento de servidor, então é um servidor que não fica aqui, a gente paga em dólar. Então a gente tem os desenvolvedores que sempre vocês vêm pedir sugestão de melhoria, então a gente paga eles também, né? Para poder estar desenvolvendo isso para vocês. Então, para nós seria de graça, mas como a gente está pensando sempre em melhorar isso, né? Então, infelizmente, a gente tem que fazer uma cobrança. Só que, gente, a cobrança mensal é de R$19,90. R$19,90 talvez seja o lucro de você vender um batom por mês, que você consegue manter a ferramenta e manter todos os seus dados organizados, tá? Então, assim, esse, no caso, seria o plano mensal. No semestral e no anual ainda fica mais barato, porque daí, não sei, a gente conseguiu conversar com o nosso sistema de pagamentos e daí eles conseguiram fazer mais barato. Só sei que eu agora não tenho certinho os valores para entregar para vocês, mas o anual acho que fica em torno de 16 a 17 reais por mês, tá? Ainda mais barato. Então é uma coisa assim que é o máximo que a gente consegue, desde que a gente começou a ferramenta em 2016 é esse preço. Então a gente não... É realmente para pagar o servidor que a gente paga, para pagar os programadores para fazerem todas as novas sugestões que a gente recebe, que eu amo quando vocês me mandam sugestões também, porque significa que também a gente está ajudando outras consultoras, né? Porque a ferramenta em si ela foi baseada no que eu fazia, né? Mas tem outras formas que outras consultoras também trabalham, né? Então isso é bem bacana. Mas assim, eu tenho aqui na minha frente a ferramenta e eu vou falar um pouquinho para vocês como é que ela funciona, tá? Mas que vocês podem fazer, depois eu vou explicar, dar um geralzão assim da ferramenta, até porque algumas consultoras que usam a ferramenta já me pediram um vídeo tipo desse, e eu tô aqui me enrolando, mas daí eu pensei, vou falar então na live, já que a maioria dos temas também a ferramenta ajuda, né, que eu pedi na caixinha de perguntas no domingo, então daí eu decidi falar hoje com vocês. Então, vou dar um aparato geral aqui conversando com vocês, mas vocês podem ir lá na minha bio, tem o link certinho, tá? É só se inscrever, são 7 dias gratuitos, sem cobrança nenhuma, pra você experimentar tudo. E depois, se você se acostumar e quiser realmente assinar, né, ver que tá ajudando o seu negócio também, daí tem os planos, tá? Mas então, assim, dentro da ferramenta, ela tem vários módulos. E são os módulos que são os principais para ajudar a gente a organizar o negócio. Então, o primeiro é uma visão geral de tudo. Então, se você tem cobranças naquele dia para fazer, se você tem contas para pagar naquele dia, tem o gráfico também que mostra como é que você está em relação às suas metas, né? Então, tem tudo isso já na página inicial, porque é uma coisa que a gente precisa ver rapidinho, né? Então, abrir o sistema, a ferramenta já aparece ali. Também, se você precisa fazer reposição de produtos, se você precisa entregar algum produto, tudo isso fica aparecendo logo na primeira página, tá? E, inclusive, é uma coisa até que eu tenho que falar pra vocês, principalmente para as que vão se cadastrar agora para conhecer, ou acabaram de se cadastrar e já estão entrando aqui no embalo junto com a live. Mas o que acontece? Quando você se cadastra para conhecer, na primeira página também tem um desafio. Então é um desafio nosso, porque ali tem várias atividades que você pode começar para aprender a começar a usar a ferramenta. Então, por exemplo, tem ali, cadastre 5 clientes. Então, quando cadastra, fica verdinho que você completou. Realize R$500 em venda. Adicione uma despesa de um pedido do seu negócio. Adicione 2 despesas pessoais. Agende 3 sessões de beleza. Então, são várias atividades que, digamos assim, é um resumo de todos os módulos que tem dentro da ferramenta para você realmente começar a entender e a usar ela, sabe? Então, assim, porque quando a gente abre, assim, a gente não usa, fica até um espanto do que é tudo isso, né? Então, foi isso que a gente decidiu, então fez um desafio com as atividades principais da ferramenta para ser uma coisa divertida, gostosa, para você realmente ir aprendendo a usar ela com mais calma, né? E tranquilidade. E daí, também, quem completa esse desafio, a última tarefa que tem é me chamar no suporte para conversar comigo também um pouquinho. E daí a gente envia um mimo bem bacana lá. É um mimo especial mesmo para quem consegue realmente cumprir essas tarefinhas para começar a usar o sistema. Então a gente envia lá para casa de vocês, né? É uma forma especial de mostrar que a gente gosta de ter vocês junto com a gente, né? Então, essa é a última atividade do desafio, me chamar no suporte pra gente conversar e qualquer coisa tirar outras dúvidas e tudo mais, né? Mas se você tem outra dúvida antes de completar o desafio, você também pode me chamar no suporte, tá? Eu tô lá pra ajudar todas elas a usar.
E daí dentro da ferramenta tem o que tudo? Tem a questão da agenda, então ali você consegue organizar tudo a sua agenda, todinha, tá? Você consegue cadastrar as sessões de beleza, consegue cadastrar as entrevistas de iniciação, consegue colocar... deixa eu ver tudo aqui que tem dentro da agenda. Horários de lazer. E daí o mais legal, como eu disse, que o nome da ferramenta é Smart, que é inteligente, ela é toda ligadinha. Então assim, se você cadastrar na sua agenda, é um exemplo, né? Cadastrar uma sessão de beleza, logo vai pedir se é com uma cliente sua já, ou se é com uma nova cliente. Daí você, é uma nova cliente. Daí lá você já coloca o endereço, já coloca certinho o número de telefone dela. Daí tem... ligado junto com o Google Maps, então daí já mostra certinho onde é que ela mora. Então é uma coisa assim que é muito bacana. Eu já uso, é muito prático, amei. Olha só, a Kellen dando um oizinho aqui. E daí assim, quando você vai lá na agenda e clica que você concluiu a agenda, já vem um quadradinho perguntando se você conseguiu fazer venda. Consegui fazer venda, sim ou não. Daí quando você clica em sim, já aparece para você cadastrar a sua venda. Então isso é o mais legal da ferramenta, sabe? A gente não precisa ficar indo de um lugar para outro, sabe? Ela vai de uma forma inteligente ligando uma coisa na outra. E daí você já coloca, que dia que você, se você já entregou os produtos, que dia que você pode entregar os produtos, que produtos a sua cliente comprou de você. Tem todas as formas de pagamento que você consegue cadastrar também ali. Então, se a cliente pagou à vista, se a cliente pagou no débito, se a cliente vai transferir, se a cliente... Todas as formas. Se você fez em 3, 4 parcelas, se você fez uma entrada no dinheiro e 2 vezes no cartão de crédito, tudo isso dá para colocar lá dentro, porque são situações super reais que a gente tem com as nossas clientes, né? Então, era uma das coisas que eu sempre pedia pro meu namorado em relação à ferramenta, de ser realmente uma coisa real, pra ajudar no nosso dia a dia, sabe? Ser prático e ser alguma coisa que realmente aconteça. Então, acontece da cliente dar uma entrada em dinheiro e depois passar 2 vezes no cartão. Então, tem como cadastrar esse tipo também de forma de pagamento, né? E daí, quando você salva a sua venda, ele já tira os produtos do estoque sozinho. Então, você não precisa ir até lá no estoque, fazer uma listinha de quais produtos que você vendeu para remover um por um. Não, você vai lá, ele já remove sozinho. Mas eu não tenho esses produtos ainda. Eu não tenho eles no estoque, eu ainda vou ter que fazer pedido. Daí, como a ferramenta ela tenta olhar lá no estoque e ver que você não tem esses produtos, ela já coloca numa listinha do pedido novo. Então, se você vendeu um batom que você não tem essa cor no seu estoque, daí você foi lá e cadastrou na venda e a ferramenta não achou no teu estoque, ela coloca numa listinha para você não esquecer de colocar esse batom no próximo pedido. Então, é uma das coisas assim que realmente é funcional, né? Todas as funções são trabalhadas uma ligada à outra, então não precisa ficar dando aquele trabalho, sabe? De que nem eu tentei usar bastante planilha de Excel, eu vou ser bem sincera, mas não dava certo, porque eu não conseguia colocar tudo ali certinho sobre produto, sobre venda, sobre contato com o cliente, então era muito difícil de eu estar me organizando, eu perdi muita coisa com isso, né? Então, essa é uma das coisas que você consegue organizar todas as funções que você tem como uma consultora de uma forma simples, de uma forma prática, né? Sem acabar perdendo clientes, como eu estava fazendo, né? Que eu só fazia sessão, não continuava a fidelização. Então era uma coisa assim que era um pouco difícil para mim. E daí quando você cadastra a venda, automaticamente tem um módulozinho chamado contatos. Automaticamente aquela venda ela já calcula daquela cliente acompanhamento do 2 mais 2 mais 2. Então tá aí o meu segredo para fidelizar as minhas clientes, fazer certinho nas datas o 2 mais 2 mais 2, porque se fosse fazendo manual, olhando o perfil do cliente, lembrando, anotando em agenda, eu me perco toda com esse tipo de coisa, sabe? Porque ou eu faço de uma forma, ou eu faço de outra, aí acabou misturando tudo, então pra mim era complicado. Então, toda vez que eu cadastrei lá uma nova venda, a ferramenta, como eu disse por causa do nome que é inteligente, ela já calcula certinho os dias. E daí lá no módulo de contatos, você vai abrir a sua agenda do dia de hoje. Daí vai mostrar, você tem contato de 2 meses com um tal cliente, você tem contato de aniversário com tal cliente. Então é um módulo também que fala sobre os aniversários, fala sobre as datas importantes. Então é um módulo assim bem esperto para você manter o relacionamento com a sua cliente para fidelizar ela. Porque não adianta, que nem eu disse, fazer só sessão e sempre ir atrás de novos contatos, justamente se não fidelizar essas pessoas, né? Então por isso que é essencial que você tenha alguma forma de se controlar.
de ter o seu negócio realmente tudo em um só lugar. Então, assim, que nem eu disse, a ferramenta foi praticamente criada dentro do trabalho da consultora, né? Então, por isso que tem o 2+2+2 bem certinho para você não perder os dias, para você lembrar de conversar com os clientes, para você... Eu digo pra você, mas é pra mim também, porque eu perdia muita coisa, assim, de fazer, que nem eu disse, fazia urna de contato e nem falava com as pessoas porque eu perdia os bilhetinhos. Ali no módulo de contatos eu posso pegar bilhetinho por bilhetinho e agendar um dia. Ah, não, eu faço agendamento na quarta-feira, próxima quarta-feira, então eu vou cadastrar todos esses bilhetinhos que eu recebi na urna de contatos e daí eu vou pegar e vou agendar pra conversar com essas pessoas. E daí aparece já uma caixinha assim, sabe? E daí mostra certinho qual é o passo a passo para colocar o endereço da pessoa, já coloca o número de telefone da pessoa, daí já vai automaticamente para agenda, então é tudo ligado. Deixa eu ver outra coisa também aqui, o estoque. Outra coisa sobre estoque, que nem eu disse, eu vivia contando os produtos, né? Daí o que acontece em relação ao estoque? Você consegue cadastrar os produtos manualmente. É o que eu indico quando a gente começa a usar a ferramenta, tá? Cadastra tudo que você tem ali no seu estoque e depois é só ir pegando as notas fiscais e ir colocando ali, subindo certinho, fazendo o download, né? Se você não precisa de ajuda, eu acho que a maioria das pessoas vem no suporte para conversar comigo por causa disso, mas é uma coisa assim que é bem tranquila, tá? Pode me chamar lá que eu vou te dar o passo a passo certinho, daí você consegue subir essas notas fiscais e o seu estoque já fica todo organizado, fica todo ali certinho com todos os produtos, não precisa ficar cadastrando eles manualmente, tá? Também tem módulo de trocas com as consultoras, que é uma coisa que, né, a gente faz muito, né, às vezes, né, então pra lembrar, eu entreguei tal produto pra fulana, a fulana tem que me entregar tal produto, ou eu vendi com desconto pra ela, ou tem várias dessas situações, então tem como você colocar tudo isso, né, também lá no meio das trocas, né, então entra sozinho no teu estoque, se você pegou emprestado, sai o produto do seu estoque, se você emprestou, então é uma coisa assim que tá toda ligada, você não precisa sentar e organizar toda vez o seu estoque, pegar os produtos na caixinha, não, porque a ferramenta ela já vai te acompanhando, né. Tem como selecionar todas as clientes que usam, por exemplo, a máscara de carvão? Aham, gostei de você, viu? Bem esperta, né? Porque a máscara de carvão tá que tá. Mas sim, o que acontece? A gente tem um módulo de relatórios. Então, dentro desse módulo de relatórios, você consegue, por exemplo, selecionar as suas clientes que têm interesse em determinado produto. Então, até tem um vídeo que eu fiz faz um tempo, já tá no YouTube. Até bom que comentou agora, eu lembrei dele, para realmente colocar aqui para vocês verem que eu falo sobre, acho que 8 dicas para vender a máscara de carvão. E lá tá essa dica de quem usa a ferramenta, tem como tirar um relatório para você saber quais são as suas clientes que realmente se interessaram por esse produto ou que já compraram esse produto, né? Então, dentro dos relatórios, gente, tô com a ferramenta aqui aberta para mim não me perder, tá? Para conversar com vocês. Então, ó, dentro desses relatórios, você consegue tirar o seu estoque atual, tem como você também medir as suas vendas por período, então que vendas você fez em fevereiro do ano passado, em janeiro desse ano, para você ir realmente fazendo todo o controle dessas suas vendas. Essa aqui é legal, tá? Quais são as suas bases mais vendidas? Então, os tons que você mais tem cliente. Eu acho que esse das bases é o ideal, porque eu acho que todo mundo tem bases, né, na pronta entrega, sempre para poder atender, então a gente vai fazer pedidos, às vezes fica meio perdida, qual cor que eu vou pegar, né? Então daí tem esse relatório, quais são os clientes que mais usam, a minha cliente usa tal base, o máximo de clientes que eu tenho usa essa base aqui, então para você ter todo esse controle também, para na hora de você fazer um pedido, aproveitar de uma promoção de base, tipo que nem tinha da Play, né? Então dessa questão de conseguir pedir certinho as cores que as suas clientes mais têm, né? Controle de estoque trabalha com um custo médio. É uma das coisas que a gente está implementando agora, sugestão das nossas consultoras que usam, né? Então, por causa que como cada nota fiscal, quando importa a nota fiscal, ela tem um percentual diferente, né? Então, a gente não consegue trabalhar exatamente o lucro, né? Até porque é diferente. Tá tudo certo? Ah, tá. É que apareceu uma mensagenzinha aqui, eu achei que tinha caído o like. Mas em relação a tudo... Ai, me perdi. Alguém me ajuda? Custo médio do produto. Como é que é? Custo médio do produto. Ah, sobre o
Vai aparecer a mensagem no meu celular e eu já me perdi. Então, custo médio de produto, porque às vezes a gente compra produtos na promoção, então não tem exatamente como falar qual que é o lucro, né? Porque a gente realmente faz pedidos com diversos percentuais, a cada mês tem promoções diferentes, mas a gente está trabalhando agora para pelo menos fazer sobre o lucro médio. O custo dos produtos tem lá, quanto você tem de produtos no seu estoque. A única coisa que a gente está desenvolvendo agora é para você conseguir ver realmente mais ou menos uma média de lucro que você tem no seu estoque, né? Então, já ajuda também, né? E também sobre os relatórios tem tudo, deixa eu ver... Ranking de clientes, eu amo usar ranking de clientes, é um dos relatórios que eu mais gosto, porque mostra quais são os clientes que mais compram comigo. Então eu consigo ver qual cliente que eu vou presentear, dar um presentinho no Natal, na Páscoa, no aniversário, né? Então é uma coisa assim que eu gosto muito do ranking de clientes, até mesmo pra mimar elas, né? Eu tenho cliente aí que tá comigo desde o começo, que tá chegando, batendo pertinho 10 mil de compras comigo, então não tem por que eu não dar um presente pra ela, né? Então é uma coisa que a gente consegue acompanhar bem, né? Pra gente realmente valorizar aquelas clientes que sempre estão com a gente, né? E tem diversos outros relatórios aqui sobre fechamento semanal, então pra ver como é que tá, como foi a tua semana. Tem um fechamento mensal sobre o mês, tem sobre a questão das metas, você consegue colocar ali a sua meta do mês, tudo mais, né? E daí você consegue... A ferramenta, quando você cadastra a venda, ela já coloca tudo certinho lá nas suas metas. Ela já, então, tu não precisa ficar atualizando ela, sabe? Ela já pega o valor de vendas, ela já pega na tua agenda quantas sessões tu concluiu, quantas entrevistas tu concluiu. E assim ela já vai te mostrando um gráfico, ele é bem lindo, é em rosa e pink. Daí ele mostra quantos percentual tu já alcançou da tua meta naquele mês, ou se a tua meta é anual, se a tua meta é semestral. Então ele vai te mostrar conforme a meta que você cadastrou. E daí... Deixa eu só pegar um carregador aqui que o meu celular colocou que tá acabando a bateria. Deixa eu ver. E daí um último que é da ferramenta também, que é uma das coisas que eu acho que o módulo mais novinho que a gente tem é a comunidade. Essa foi uma coisa que demorou um pouquinho pra gente conseguir desenvolver, mas é um dos módulos assim que eu mais gosto. Porque a gente criou uma comunidade onde é que eu coloco todos lá. Então, assim, todas essas imagens que eu publico aqui no meu feed com vocês sobre produtos, com frases da Mary Kay Ash, que eu gosto bastante. Então, dentro dessa comunidade, você consegue, então, ver todos os vídeos dos meus conteúdos. Então, se você tem dificuldade em fazer agendamento, é só entrar na comunidade e lá no filtro buscar por agendamento. Vai mostrar um vídeo meu falando sobre como agendar. E outra sobre vendas, sobre sessão de beleza, sobre fechamento de vendas, sobre as entrevistas de iniciação, tem alguma coisa também, sobre liderar as novas consultoras. Então, todos esses vídeos que eu faço e publico aqui com vocês, no YouTube também, eu coloco lá dentro da ferramenta. Inclusive, essas lives que a gente vai fazer uma vez por semana, também vou colocar lá, né, para quem realmente... acabar perdendo esse prazo de 24 horas para assistir a live aqui no perfil, consiga mesmo assim acompanhar o conteúdo por lá também. E daí tem como baixar essas imagens que eu publico, então às vezes, né, tem consultor que gosta de publicar essas imagens sobre o produto, das frases, tudo. Então dá pra baixar, tá? É bem tranquilo, é só apertar no botãozinho e baixa no celular, no computador. E também, deixa eu ver o que mais tem dentro da comunidade. Tem algumas coisas escritas também, de blog. Então, passo a passo, às vezes, do script de agendamento, passo a passo de realmente ter uma pronta entrega. Então, tem quem gosta mais de ler, né? Eu gosto de compartilhar coisa escrita também, porque das pessoas, né? A gente aprende de diversas formas, vendo vídeo, vendo imagem, lendo, né? Então tem também. E também tem materiais em apostila, então nosso e-book sobre objeções, né? Então acho que tem um acompanhamento que dá para imprimir sobre as vendas também, dá para fazer. Dá para baixar lá, que é outra apostila que eu tenho. Tem a ideia sobre fazer a lista dos 25 nomes. Então tem bastante material que eu coloco dentro da própria ferramenta. Então é uma ferramenta assim que, além de te ajudar a organizar tudo isso, toda a questão de estoque, que eu tô falando, de agendas, de clientes, de contatos, de vendas, todo o financeiro do negócio também, tem essa parte de comunidade que eu compartilho então esses conteúdos, tá?
Então tem aqui gente pedindo sobre a ferramenta e tudo mais, né? Que a gente que acho que chegou agora mais na metade, não sei, né? Mas só para vocês entenderem, a nossa ferramenta é Smart MK. Então por isso que no meu perfilzinho tá a Tati do Smart MK, que eu apareci aqui para compartilhar com vocês a ferramenta, acabei gostando da coisa, então comecei a fazer vídeos para ajudar vocês e tô aqui fazendo live agora. Nunca imaginei, né? Mas é realmente uma ferramenta super completa de gestão, que nem eu tava explicando, né? Então tem tudo que a gente precisa organizar como consultora e também essa questão de comunidade onde é que tem os vídeos. Tem como comentar debaixo dos vídeos, às vezes a gente tem dúvidas, né? Então eu vou responder todas as dúvidas. Sim, dá pra usar, que tem uma pergunta se consigo usar no celular. Tem como usar sim, tá? Hoje é um site, tá? Então você acessa a ferramenta, né, no nosso site que é www.smartmk.com.br. Vai cair no nosso site, daí você faz o seu login, a sua senha, para poder acessar então os seus dados, as suas informações, né? E daí você consegue fazer isso tanto no computador, quanto no tablet, quanto no celular. Então ele funciona em todas as ferramentas, ele se adapta à tela, né? E deixa eu ver como eu posso adquirir. Então assim, é uma ferramenta que o link tá na minha bio, tá? Aqui, ó, repete o site, é smartmk.com.br, mas tem o link na minha biografia, tá? É só ir depois, vai lá no meu perfilzinho, clica lá tem vários links, né? Que tem do canal do Telegram, tem do WhatsApp, tem do curso também. Daí tem lá sobre a ferramenta. Daí, quando você consegue fazer um cadastro, esse cadastro ele é gratuito, tá? Daí você usa gratuitamente durante 7 dias para experimentar realmente a ferramenta, para ver se você vai conseguir usar tudo isso, todo esse passo a passo, né? Para ver se você se adapta. Ó, a Ana colocou o site aqui para vocês, aqui embaixo, tá? Obrigada, Ana. E daí você consegue, então, experimentar durante 7 dias. Depois desses 7 dias, daí você pode escolher entre 3 planos que a gente trabalha, que é o mensal, o semestral e o anual, tá? Então, como eu estava explicando para as meninas, é do nosso desejo que ele fosse realmente totalmente gratuito, mas infelizmente a gente paga realmente servidor para guardar todos os dados de todas as consultoras que usam, né? E a gente paga esse servidor em dólar, então acaba custando um pouquinho. E também a gente paga os nossos programadores em relação, sempre tá melhorando a ferramenta, sempre tá colocando mais funções, novos relatórios, né? Então por isso que a gente faz depois dos 7 dias gratuitos, daí você pode escolher entre um dos 3 planos, né? E esses 3 planos começam, o mensal é R$19,90, então é um valor assim realmente para manter, tá? É uma coisa assim que realmente pra gente conseguir manter todos os dados certinhos de vocês, tá guardando, né? Não acontecer, a gente realmente buscou um servidor que fosse bom, pra gente não acontecer do dia da noite e acabar perdendo todos os dados. Então é uma coisa que eu prezo muito, porque Deus me livre, a minha vida tá dentro daquela ferramenta, todas as minhas clientes estão lá. Então por isso que a gente realmente pensou em alguma coisa que fosse realmente boa, né? E daí por isso que tem esse valor, tá? Então, 3 planos. O mensal é R$19,90. Daí o semestral e o anual, que daí você faz durante 6 meses, né, e 1 ano, daí você também consegue parcelar no cartão de crédito. Antes a gente não conseguia parcelar, a gente conseguiu agora com o nosso sistema de pagamentos para parcelar em 6 meses e 12 meses, né? E daí fica mais em conta por mês. Eu não tô lembrada exatamente de quanto fica cada um dos planos, mas eu acho que o semestral fica em torno de 18 e o anual 17 por mês. Alguma coisa assim, tá? Eu não vou conseguir dizer pra vocês exatamente os valores, tá? Mas aí ele fica mais em conta, porque aí tá dentro do plano semestral ou anual. Mas tem gente que realmente, eu prefiro fazer realmente mensal, então eu pago R$19,90. Também eu acredito que a gente consegue vender um batom e pagar com lucro, né? Pagar toda essa ferramenta para ter todo o negócio organizado, ter as nossas clientes realmente fidelizadas, né? Ter tudo em um só lugar que seja prático, simples da gente entender. Então é uma das coisas assim que a gente preza muito, que vocês entendam também como é usado. Então por isso que é até legal eu vim aqui, que nem eu disse, as consultoras que usam a nossa ferramenta, elas já estavam me pedindo um vídeo daí explicando assim de uma forma geral como é que funciona. Então aproveitei a live para conversar aqui com vocês hoje e compartilhar então, porque tem algumas consultoras que me conhecem por causa dos vídeos, tem consultora que tá aqui comigo há muito tempo por causa que já vem da ferramenta, então cada pouco algumas pessoas dizem, tá, mas quem é você, né? Então não me conhece,
Então, realmente, que nem eu falei no começo, eu me tornei consultora, meu namorado era programador, daí eu me desorganizei toda com o negócio, perdi cliente, perdi venda, perdi produto, bagunça em estoque. Ele programou tudo isso pra mim, fui pedindo passo a passo, coloca isso, coloca isso, coloca isso. E depois eu comecei a aparecer mais aqui para ajudar, porque como eu respondo o suporte, né, da ferramenta, então vinha muita gente me pedir, como é que eu me ajuda a agendar, me ajuda a fazer sessão, e daí eu comecei a fazer os vídeos. E tá tudo aqui que a gente tá hoje. Então eu publico os vídeos, converso com vocês, tem o canal no Telegram, tem os grupos de transmissão que eu mando conteúdo pelo WhatsApp, né? Então tem a ferramenta. Tem também no meu curso, né, que eu fiz daí com um passo a passo certinho para acompanhar as consultoras que precisam realmente de acompanhamento, né? Que a gente fechou as inscrições agora sexta-feira. Até quero ver se tem alguma consultora aqui assistindo essa live, pode ser algum agora ou pode estar assistindo no gravado. Se você é minha aluna agora do curso, me manda um oizinho por direct, que às vezes eu nem sigo todas as minhas alunas do curso, então me manda um oi lá para me seguir vocês também, para acompanhar o trabalho de vocês e também porque a gente tinha o bônus do grupo exclusivo do Facebook. Eu quero adicionar vocês então pra gente estar participando lá e pra gente fazer as nossas mentorias VIPs, tá? Então, alunas de plantão, depois me chamem no direct dizendo, eu tô aqui, só pra mim seguir vocês e pra gente conversar também, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida ainda sobre a ferramenta, que eu posso estar ajudando, manda aqui pra mim. Se não, se tem outra pergunta também pode me chamar no direct, tá? Sônia, eu quero fazer o curso. Sônia, a gente fechou as inscrições semana passada. É que eu só abro as inscrições poucas vezes durante o ano, por causa que realmente eu fecho uma turma de consultoras, trabalho junto com elas, daí quando elas estão assim encaminhadas, que realmente conseguiram desenvolver o negócio, que é o meu objetivo, realmente ajudar quem precisa de ajuda, desse acompanhamento, né? Daí eu abro uma outra turma. Mas daí vocês vão ver que eu vou publicar por aqui, que realmente eu vou abrir de novo as inscrições do curso, né? E daí eu compartilho com vocês. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho certeza que aqui nos meus conteúdos gratuitos você pode continuar me acompanhando, tá? Também usando a ferramenta. Então, todas segundas, 20 e 27. Quem não tava sabendo agora tá, vai ser toda segunda. Então, que a gente vai se encontrar aqui numa live ao vivo, que vocês podem vir aqui tirar dúvidas. Também tem o canal no YouTube, tem aqui os conteúdos, então... E me chamem no direct, que eu sou, nossa, super de boa, super acessível para conversar. Aí eu vou estar ajudando vocês também. Você é do Sul? Sim. Acho que todo mundo olha assim e o sotaque, né? Eu sou de Santa Catarina. Mas gosto do Brasil inteiro, gente. Eu adoro viajar, já conheci alguns pedacinhos do Brasil e é incrível. Eu gosto muito. Tudo bem, Sônia, não faz mal. Acompanha aqui os conteúdos gratuitos, me chama no direct, com certeza eu vou poder te ajudar. Tu vai ver que tem muito material que eu compartilho aqui, que realmente, assim, eu vi que conhecendo um pouquinho o Smart, desenvolvendo a ferramenta e tendo esse contato com as consultoras, eu vi que muita gente precisa de ajuda. Então, é uma das coisas que eu comecei a ajudar, virou uma coisa que eu gosto de fazer, começou a encantar meu coração, realmente. Então, é uma das coisas, assim, que... eu recebo muito comentário, depoimento que os meus vídeos ajudam, amando seus vídeos. Então é uma das coisas assim que eu não vou parar tão cedo, tá? Então pode me acompanhar aqui, que eu amo estar podendo ajudar vocês. Então também me mandem por direct sugestões de vídeos pra me fazer se eu ainda não fiz. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de estar conversando com vocês e estar ajudando. Então o máximo que eu puder fazer eu sempre vou estar fazendo. E daí hoje aqui na live então eu compartilhei certinho sobre a questão da nossa ferramenta de gestão, que foi onde tudo começou, que é o Smart MK, então que realmente é a ferramenta que eu uso para organizar todo o meu negócio, né? Ai, que legal. Aqui, olha, Santa Catarina eu não posso, né, ficar puxando o saco porque eu moro aqui, mas é muito lindo, tá? Se você gosta, assim, de passeios... já tô fazendo propaganda do meu estado, né, no meio da live. Mas se você gosta, assim, de curtir um chalezinho, montanha, cachoeira, tem muita beleza natural. Se você é mais do litoral, das praias, né, de pegar sol, tudo isso você vai encontrar aqui, tá? É um lugar, assim, que eu acho muito lindo. Mas carinho isso, não posso puxar muito, né, pro meu lado, porque eu sou daqui. Mas então tá, meninas, eu acho que na live de hoje seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então vai lá, se você não conhece ainda a ferramenta e precisa de ajuda para organizar o seu negócio, vai lá no link, né, na minha bio, experimenta.
vê o que você acha, tira suas dúvidas no suporte comigo, eu ajudo todo o passo a passo que você precisar. E daí, continua também assistindo aqui os vídeos que eu coloco também sobre o negócio, né? Sobre como agendar, sobre como vender, iniciar, tudo isso. Então, vou estar sempre aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Então, um beijo, vou deixar a live salva aqui, então, para quem não conseguiu assistir desde o começo ou não pôde estar presente nesse horário. E daí, segunda-feira que vem, às 20h27, a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!